Tem notícia que chega da Argentina. O presidente do país, Javier Milei, enviou uma carta aos 5 chefes de Estado dos países que integram o BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, informando sobre sua decisão de retirar seu país daquela lista de integrantes. No documento, Milei afirmou não considerar oportuna a adesão ao bloco. Em um trecho da carta, Milei escreveu, vou abrir aspas: algumas decisões tomadas pela gestão anterior do ex-presidente Alberto Fernandes serão revisadas. Entre elas, encontra-se a criação de uma unidade especializada para a participação ativa do país no BRICS. Caso aceitasse o convite, a adesão formal da Argentina ocorreria já a partir de 1º de janeiro de 2024, portanto, na segunda-feira. Vamos girar com os nossos comentaristas, daqui a pouco, inclusive, outras informações vindas da Argentina. Você, Cristiano Beraldo, por qual razão Javier Milei tomou essa decisão? Você acha que não é interessante fazer parte do BRICS, na avaliação de Milei, mais por questões econômicas, comerciais, ou são ingredientes políticos e ideológicos? Caniato, qualquer pessoa que é convidada a fazer parte de uma sociedade, o que essa pessoa, se tiver um mínimo de juízo, o que ela vai fazer? Ela vai olhar a estrutura que comanda essa sociedade. E aí, quando o Milei foi dar uma olhadinha na administração do Banco dos BRICS, talvez, só talvez, ele tenha ficado um pouco surpreso ao descobrir que a atual presidente do Banco dos BRICS, com o qual ele teria que contribuir caso a Argentina se tornasse membro, é uma pessoa que perdeu o seu mandato de presidente da República em razão de uma artimanha fiscal que foi descoberta. Então, talvez ele tenha ficado preocupado que o dinheiro da Argentina a ser destinado a este bloco não tivesse ou não teria a administração, a gestão que era necessária. Talvez tenha sido isso, ou talvez também tenha sido a percepção de que, caso a Argentina escolha dar seguimento aos investimentos da China, que a China já estava investindo e tem investimentos programados na Argentina, é muito melhor tratar direto. Para que você vai entrar num bloco onde você é uma força reduzida? Você tem ali os gigantes, a Rússia, a Índia e a China, que vão comandar o espetáculo, porque já estão comandando metade do mundo. A China, tudo indica, vai ascender a posição de primeira economia mundial, deixando os Estados Unidos para trás, e isso é uma realidade de longa duração. Para que você vai se submeter num bloco onde você não tem absolutamente nenhum protagonismo? Melhor ficar assim, vai negociando aquilo que acha que é de melhor interesse da Argentina. Argentina fora do BRICS, também quero pedir sua avaliação, Dantas. Eu vou pegar aqui, vou pegar carona no comentário do Beraldo. É como se você, o Milei, a Argentina, né, fosse convidada para a festa. Aí, receberam vários convites, né? Foram distribuídos alguns convites. Você recebeu o convite, o Fernandinho Beiramar também, o Zinho também recebeu, e vocês estão sendo convidados para a mesma festa, para o mesmo clube. Alguma coisa está errada, né? Porque a Argentina vai integrar o mesmo clube do Irã, da Venezuela, da Arábia Saudita, da Rússia. O que é o BRICS hoje? O que virou o BRICS, se não uma plataforma de projeção de poder ideológico, político, ideológico e econômico de alguns países que se alinham contra os Estados Unidos? É a chamada nova Guerra Fria. É o anti-americanismo que domina o BRICS. O BRICS lá atrás, ele foi, vamos dizer assim, idealizado não como uma construção, vamos dizer assim, pragmática de trocas comerciais. Ele foi uma projeção acadêmica, né, de países que tinham potenciais parecidos, potenciais econômicos, sociais parecidos, e que poderiam, a partir daí, sim, interagir, criar uma interação mais equilibrada, interações econômicas, sociais e até políticas. Só que no caminho, você percebeu que as semelhanças desses países, inclusive culturais, elas são muito menores do que se pensava. Então, algumas
parcerias, algumas interações não são possíveis. O Brasil está alinhado a um discurso anti-americano, anti-americanista, ao mesmo tempo em que tem os Estados Unidos como seu segundo maior parceiro comercial. Não faz o menor sentido. Tem a China como principal parceiro comercial, ótimo, parabéns. Mas como é que você vai ser amigo do seu principal parceiro e inimigo do seu segundo principal parceiro? Não é possível. Por isso que relações internacionais, elas devem ser pragmáticas, devem se basear em interesses, e especialmente nos interesses nacionais. As trocas comerciais, né? De que forma você pode facilitar a vida dos empresários, dos cidadãos, de se conhecer, as trocas culturais também. Agora, sem você fazer escolhas ideológicas. E o que a gente viu recentemente foram escolhas ideológicas com discursos públicos a partir de uma plataforma muito ideologizada e que não entrega aquilo que promete. Então, o Milei faz muito bem em se afastar, né, desta iniciativa que não vai lhe trazer benefício algum. Ele só vai se sujar na lama dos outros. E tem um outro destaque, porque Javier Milei apresentou ao Congresso o que vem sendo chamado de Lei Ônibus. Entre as medidas incorporadas ao pacote de reformas, uma está diretamente relacionada aos alunos estrangeiros em universidades públicas na Argentina. De acordo com Milei, os jovens terão que custear os estudos. A decisão, se aprovada pelos parlamentares daquele país, atinge, entre outras nacionalidades, cerca de 20 mil bolivianos. Pelas redes sociais, Gustavo Petro já se manifestou, disse que Milei é seletivo quando o assunto é liberdade. Você, Cristiano Beraldo, dadas as circunstâncias e a situação econômica da Argentina, receber milhares de jovens estrangeiros para estudarem em cursos muito caros, como medicina, por exemplo, nas universidades públicas da Argentina, me parece que é um recurso que o país não tem como arcar, pelo menos nesse momento. Concorda com essa decisão, pelo menos essa proposta de decidir, determinar que esses estrangeiros paguem, custeiem os próprios estudos? Não, o que mais me impressiona é ainda ter alguém que se manifeste contrário. A troco de que a Argentina tem que gastar recursos do povo argentino para bancar ensino superior de estrangeiros. Que muitas vezes nem vão aplicar o conhecimento, aquilo que aprenderam no país, né? Exato, exato. Então, isso não se justifica. E outra coisa, isso não dá certo pelo motivo que você falou e porque você não tem um programa, quer dizer, não é o objetivo do país, nesse caso, atrair estrangeiros, como faz os Estados Unidos e faz muito bem. Você atrai os estrangeiros, você incorpora os estrangeiros na cultura americana e depois esses estrangeiros voltam para os seus países e, em geral, eles passam a ser ponto de contato de negócios, de discussões acadêmicas entre Estados Unidos e seus países. Isso é um programa, tem um objetivo muito claro. Esse programa de troca de estudantes, né, que em inglês é exchange student, tem um termo em português para isso que agora me fugiu, intercâmbio. Estudante de intercâmbio. Brasileiro ou de outras nacionalidades sai daqui, passa um ano na casa de uma família norte-americana, atende de forma gratuita a uma escola pública nos Estados Unidos, que dá de 1.000 a 0 em qualquer escola no Brasil, e aí volta com o ensinamento da língua, então se torna fluente no idioma, viveu com a família, então se torna um conhecedor profundo da cultura dos Estados Unidos, tem informação sobre o funcionamento das coisas nos Estados Unidos, e aí naturalmente volta, vai trabalhar numa empresa norte-americana no seu país de origem, ou vai trabalhar numa empresa daquele país que faz negócio com os Estados Unidos. Essa é a tendência, os Estados Unidos foi muito bem sucedido assim. Agora, no caso da Argentina, não, como é o caso do Brasil. O Brasil não tem esse programa sério, né? A gente vê, inclusive, o que acontece no Vietnã. O Vietnã, que estava destruído há algumas décadas, destruído, está passando o Brasil em termos econômicos. E fez isso a partir de investimentos muito sérios numa série de setores, mas sobretudo de educação. Manda os seus estudantes estudarem nas grandes universidades do mundo com o compromisso que eles têm que voltar e lá compartilharem o que aprenderam e contribuírem para o desenvolvimento do país.
Isso tem nada acontecendo dessa forma na Argentina. Era simplesmente uma forma do governo de esquerda, que dominou a Argentina por tanto tempo, fazer uma concessão, uma ajuda aos seus vizinhos, aos seus parceiros, mas não tem nenhuma lógica. Isso tem que acabar mesmo. Faz muito bem Javier Milei. O problema é que muitos vão ao exterior, sobretudo aqui na América do Sul, estudar, sobretudo medicina, em outros países para economizar, para não gastar, um subterfúgio, uma malandragem, na verdade. Cláudio Dantas, repercutindo a informação de que Javier Milei, presidente da Argentina, quer cobrar uma taxa dos estrangeiros que estudam de graça na Argentina. Cerca de 20 mil colombianos estudam por lá, inclusive Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, pensa em repatriar os estudantes. Quais são suas considerações? É justificável essa proposta de Milei nesse momento? Bom, vamos lá, né? Esse é um excelente caso que mistura manipulação do discurso, fake news, com hipocrisia política. Primeiro, que o que está sendo proposto é a permissão para que as universidades cobrem. É a permissão, está habilitando as universidades a cobrar de estrangeiros sem permanência, sem visto de permanência. Antes estavam as universidades proibidas de fazer essa cobrança. Naturalmente, isso valeu por muitos anos, só que a Argentina está quebrada. A miséria, a pobreza, ela atinge 60% da população. E quando a gente fala de alunos, né, a gente fala aí de 6 em cada 10 alunos vivem na pobreza. Então, a Argentina não tem mais condição de bancar ensino gratuito para estrangeiros. Então, o que ela está fazendo? O que está fazendo o governo Milei, com apoio da sua bancada, é propor que as universidades possam cobrar, né? Ele não passa a ser obrigatória a cobrança, passa a ser a proibição é que deixa de existir. Então, as universidades poderão cobrar desses estrangeiros sem permanência fixa. Aonde está a hipocrisia? O Gustavo Petro, presidente colombiano, foi às redes sociais fazer um discurso, etc. Só que é o seguinte, a Universidade Nacional Colombiana cobra dos seus estudantes. Então, assim, não dá para você sustentar uma narrativa se você não faz o seu trabalho em casa, não faz o dever de casa. Então, essa é a hipocrisia desse discurso, que tudo que o Milei está fazendo agora vira alvo de manipulação e de notícia negativa. É óbvio, inclusive lá na Universidade Nacional da Argentina, o ensino ainda é gratuito para os argentinos. Você, Cristiano Beraldo, quer fazer um complemento a essa análise do Dantas? Não, esse é um dos exemplos da quantidade de coisa errada que fica de herança de um governo de esquerda. Certamente a gente vai ver Milei tendo que mexer em inúmeros aspectos desse cotidiano da vida da Argentina para conseguir ir fechando essas torneiras que vão servindo para drenar o dinheiro público naquilo que não é essencial. Então, eu vejo Milei de forma muito acertada, tomando medidas muito acertadas, mandou um volume de leis, de projetos de lei enormes para o Congresso, para que o Congresso possa se manifestar, mas está bancando o seu projeto para o qual ele foi eleito. E a partir desse tipo de atitude, sem ficar preocupado com as reações que estão acontecendo, sabendo que isso é preciso acontecer para que a Argentina tenha a mínima chance de resgatar um passado de prosperidade, ele tem que ficar firme e vai ter chance de sucesso à medida que não ficar preocupado em resultados imediatos. Tem que olhar para o longo prazo para conseguir resgatar a Argentina desse buraco. Rapidinho, Dantas, vou puxar o próximo tema já, vai. Não, eu só quero recomendar aos nossos espectadores e ouvintes que parem, quando virem uma matéria sobre a Argentina, parem e pesquisem, em vez de sair reagindo. Por quê? Porque é disso que se trata. Essa notícia ela foi manipulada e foi disseminada de forma equivocada. Eu acabei de dizer que
inclusive essa habilitação para que as universidades cobrem, elas vão cobrar de quem não tem residência fixa. E nós temos um espectador nosso aqui, está no chat, o Leandro Pimenta, dizendo, olha, sou brasileiro, estudo medicina na Universidade de Buenos Aires e os estudantes que terão que pagar são aqueles que não têm ADNI permanente. Só que para estudar nas universidades públicas é obrigatório ter ADNI. Então não é nem essa história que estão divulgando. Quer dizer, está havendo uma decisão correta, corretíssima, é um país que está quebrado, que precisa racionalizar os seus gastos públicos e o que está sendo feito é uma medida de racionalização bem distante dessa tempestade e desse Milei, né, contra os estudantes que está sendo pintado por boa parte da imprensa. Bom complemento e obrigado pelo internauta que também nos ajudou com a sua informação, com o seu depoimento. Agora a gente continua no